Hoje tem Flamengo! Saudações rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Eu tento ser humilde, mas o meu time não deixa. Hoje tem Mengão, mas antes de entrar aqui nas notícias, gostaria de pedir para vocês que ainda não são inscritos em nosso canal, que se inscrevam no botãozinho aqui embaixo escrito inscrever-se. Deixe o seu like, faça o seu comentário, acione o sino da notificação para receber todos os nossos novos vídeos e compartilhe os nossos conteúdos. Para vocês é de graça, é 0800, mas é muito importante para o crescimento do nosso canal. Canal Zebão do Fla. Anote esse nome aí, Canal Zebão do Fla. E você ainda concorre a uma camisa oficial do Flamengo, temporada 2023. Como que você faz isso? Para concorrer é fácil, é só se inscrever no canal, fazer um comentário com o seu nome e o bairro aonde você reside. E já estará concorrendo a uma camisa oficial do Flamengo, temporada 2023. Flamengo, depois da derrota para o Palmeiras no sábado, entra em campo hoje pela Taça Guanabara. E o adversário é o Boa Vista, time lá da nossa querida e aprazível Saquarema. Então vamos lá para a ficha técnica do jogo. Flamengo e Boa Vista se enfrentam no Maracanã às 21h10. Transmissão Band, TV aberta, e Band Esporte, TV fechada, TV por assinatura. O árbitro Yuri Heleno Ferreira da Silva, assistente número 1, Rodrigo Figueiredo Henrique Correia, assistente número 2, Fabiana Nóbrega Pita, quarto árbitro, Fábio Peixoto Exu. Provável escalação do Flamengo, eu vou trazer aqui, técnico Vitor Pereira, Santos, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Rodrigo Caio e Felipe Luiz. Eric Pulgar, Gerson Vidal e Matheus França. Marinho, Everton Cebolinha e Pedro o Homem Gol. Informação ge.com. Provável escalação do Boa Vista. Técnico Leandrão. Ari, Jairo, Kevin, Elivelton, Peu, Lucas Lucena, Israel e Matheus Alessandro. Vandinho, Léo Melo e Marquinho. Essas são as prováveis escalações para os times no confronto hoje à noite no Maracanã. O Boa Vista é o lanterna da competição com 2 pontos. Foram 2 empates e 3 derrotas. Em 20 jogos disputados entre Flamengo e Boa Vista, o Flamengo ganhou 15, perdeu 1 e empatou 4. No último confronto, no ano passado, o Fla venceu por 3-0 o time de Saquarema. Essas daí são as prováveis escalações para o jogo de hoje à noite. O Vitor Pereira treinou o time ontem na Gávea e ele decidiu que não vai trazer a campo a garotada do Sub-20. Para dar ritmo de jogo, ele fará um time misto com os reservas e os titulares. Esse aí é o último confronto do Flamengo antes da viagem para Marrocos, onde participará do Mundial de Clubes. Agora, trazer aqui uma outra notícia. Segundo Vene Casagrande, a negociação por Ângelo segue a todo vapor. Rapaz, Vene Casagrande trouxe negociação por ponta pedido por Vitor Pereira, né? Após Ângelo ter sido oferecido ao Flamengo, o Flamengo se interessou na contratação do atleta do Santos. E de acordo com o jornalista Vene Casagrande, o jornalista também noticiou em primeira mão no dia anterior sobre o nome do santista ter chegado à cúpula do rubro-negro. Como eu falei ontem, né, o staff do jogador ofereceu o atleta ao Flamengo depois dele ter se envolvido em polêmica com a torcida do Santos, no empate do Santos
lá em São Paulo em 0-0. Ele foi um dos jogadores mais criticados e a torcida pegou no pé dele, ele mandou a torcida CF e depois veio nas redes sociais tentar aí se redimir do que ele havia dito, né? Seguindo aqui com a notícia, a negociação é difícil por ser extremamente cara, mas o rubro-negro autorizou o empresário a negociar com Andrés Rueda, presidente do Peixe. A chegada de um ponta é pedido de Vitor Pereira, que entende que o elenco atual apenas Everton Cebolinha, que ainda não conseguiu convencer nos minutos que esteve em campo, desde a sua chegada ao Flamengo no meio do ano passado, como opção para o setor. Ou seja, Everton Cebolinha, ele não tem demonstrado todo aquilo todo o potencial que ele tem, digamos assim, até o momento, né? Em todas as oportunidades que lhe foram dadas. Às vezes ele tem um lampejo que nós passamos a pensar até que ele vai engrenar, mas, de repente, volta a estaca zero. Marinho e outros atletas estão com características distintas, que ainda também não convenceram. O Flamengo vendeu, né, o jogador Michael para o Al Hilal, aí da Arábia Saudita, e agora fica nessa pendenga aí a procura de um jogador para suprir aquela posição. Espero que não aconteça a mesma coisa com o João Gomes, né? Que o Flamengo não consiga encontrar um jogador à altura para suprir ali aquele setor do meio de campo. O volante está fazendo muita falta ao Flamengo. E segundo o jornalista Júlio Miguel Neto, o Michael não está satisfeito nos Emirados, lá na Arábia Saudita. Ele deseja voltar para o Flamengo, voltar para o Brasil, desculpa. E segundo o jornalista, né, Grêmio, Internacional e Palmeiras tentam aí um repatriamento do atleta. Sabemos que o Renato Gaúcho pediu a contratação de Michael devido à boa relação que ele criou com o jogador na época que ele foi técnico do Flamengo. Mas também, segundo o jornalista, o Flamengo tenta atravessar essas negociações e repatriar Michael. Só que tem um problema. O Al Hilal sofreu um transfer ban. Eu vou explicar para vocês o que é isso. O Al Hilal contratou um jogador, não pagou e o time entrou na justiça contra o Al Hilal. Então, a FIFA deu um transfer ban. É uma punição. O time não pode vender e nem contratar jogador. E eles estão tentando, o Al Hilal está tentando um recurso para que consigam vender Michael. Mas eu digo da minha parte, se ele vender o Michael com esse transfer ban, como é que ele vai contratar um jogador para a posição? Então eu acho pouquíssimo provável que o Al Hilal se desfaça do jogador Michael. Agora vamos para uma outra notícia aqui. O jogador do Palmeiras chama Gabigol de folgado. É isso aí, jogador do Palmeiras chamou Gabigol de folgado. Mas também ele aponta diferencial do novo camisa 10 do Flamengo. Gabriel Menino, xará de Gabigol, que atua no Palmeiras, falou sobre o xará Gabriel Barbosa. Segundo o jogador do Palmeiras, o camisa 10 do Fla é folgado, mas ajuda a dar o clima de jogão que os duelos entre cariocas e Palmeiras pede. Eu sinto falta de jogadores assim como o Gabigol. Nós tínhamos aí o falastrão do Túlio Maravilha, Romário, Gaúcho, Edmundo. Eram jogadores que atraíam os torcedores para o estádio devido aí às suas resenhas durante a semana antes dos jogos. E Gabigol é um desses jogadores que me remete muito à década de 80, época muito boa do futebol, onde não tinha mimimi. O jogador disse o seguinte, abre aspas, conheço o Gabigol, a gente sabe que ele é folgado, gosta de zoar, mas ultimamente quem está zoando é o Palmeiras. Eu estava até falando com meu pai, é bom ter cara assim, ousado, provoca, deixa um clima de jogão.
um ambiente gostoso, fecha aspas. Disse em participação no quadro Eu e o Benja, do programa Arena SBT, no dia 30. Agora vamos entrar em outro assunto aqui, sobre o Mundial de Clubes. Exatamente, o Mundial de Clubes. Rodolfo Landim promete dar suporte a torcedores do Fla sem ingressos para o Mundial. O Mundial começa hoje, dia 1º. O Flamengo só estreia no dia 7, que ainda não sabe qual vai ser o seu adversário. Se é o Al Hilal, da Arábia Saudita, ou o Vida Casablanca, lá do Marrocos. Continuando aqui, abre aspas para o que Rodolfo Landim disse: estamos procurando ajudar a torcida que está sem ingresso. Estamos em contato com a FIFA. Espero que, muito em breve, talvez até amanhã, possamos dar uma resposta. Não sei se no nível que gostaríamos, mas pelo menos buscar uma solução parcial, principalmente para os ingressos para a final que tem uma demanda maior, disse Rodolfo Landim em entrevista ao GE. Então é isso aí. O Flamengo entra em campo hoje, às 20 horas e 10 minutos, pela Bandeirantes, transmissão aberta, TV aberta, e Band Esporte, TV fechada, TV por assinatura. Esperamos que o time do Flamengo faça um bom jogo, que ele vá energizado para essa competição. Eu volto a falar mais sobre o Mundial de Clubes no próximo vídeo. E eu fico por aqui, até o momento, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas